Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade, por Irineu de Liberale. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite a você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco há tantos anos, nos acompanhando aqui no programa da Aldeia. Sejam todos bem-vindos, que esse programa possa nos ajudar, a mim e a todos, a encontrar uma reflexão positiva sobre o momento que nós estamos vivendo e nos dar condições, através da reflexão, termos movimentos saudáveis, felizes, progressistas e novos, em rumo à nossa verdadeira essência divina, que é a luz do amor divino. E como hoje é segunda-feira é o dia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria. Vamos, através do nosso coração, entrarmos em contato com os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, pedindo a vossa bênção e proteção, que possa dispensar sobre todos nós da Aldeia Dourada o pilar do raio dourado, amor e sabedoria, que ele desça, passe pelo corpo mental, pelo corpo emocional, pelo corpo etérico, e entre pelo chakra da coroa, no canal interno, e venha parar no nosso coração, trazendo a luz bendita do amor e sabedoria para a nossa vida, para a nossa história e para o nosso caminho. E que ela reverbere na nossa bendita chamatrina, dando a cada um de nós a estrutura para entender que eu estou aqui vivendo uma experiência de cura e de evolução, e que a energia dourada do amor e sabedoria é a principal energia que vai me levar à consciência do divino e do sagrado. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais um golinho d'água. Estamos já entrando na terceira metade, né, do mês de maio, mês das mães, mês de Maria. E como todo ser que está aqui na Terra, eu e todos estamos vivendo as experiências de aprender a encontrar o caminho que nos leve a um novo divisor, uma nova realidade, uma nova possibilidade. Quero só ressaltar, eu abri hoje, agora há pouco, a minha lindinha que me ajudou, o canal também do Instagram de Irineu de Liberale, porque o canal da Aldeia Dourada, a gente não consegue resgatar o canal do canal do YouTube com o canal do Instagram da Aldeia Dourada. Nós não conseguimos, está difícil. Já fizemos vários comunicados, cada hora eles apresentam alguma coisa. Então eu abri o canal do Instagram em nome de Irineu de Liberale e estou fazendo novamente o programa nos dois canais agora. Aqui no YouTube e agora aqui no Instagram. Um está na minha frente, outro está aqui no meu lado direito, né? Muito bem. O que me veio para falar hoje à tarde, por volta das 5:30 da tarde, após uma gostosa energia do rapé que eu fiz, curando a dor antiga. Dor antiga, está aí, está aqui, está
em todo lugar, a dor antiga está em todos. Essa dor antiga que não tem deixado a gente encontrar o melhor caminho. Ela que fica insistindo dentro de nós. Vamos pegar uma historinha. Em algum momento, nós éramos anjos, segundo o Mestre Jesus, né? O Mestre Saint Germain também eles confirmam a mesma coisa. Nós éramos anjos e nós somos então convocados a participar da maior experiência de Deus. Deus criou o mundo, criou a vida, o universo, aí ele criou os seus auxiliares, os anjos. A Júlia está lá insatisfeita que ela está fora da sala. Eu prefiro que ela lá está lá fora do que ela está aqui dentro, né? Que ela atrapalha menos. Dá. O pai, então, a fonte pai e mãe, nos convocou para que vivêssemos essa experiência, nova experiência dimensional. Ok. Enquanto vivíamos como anjos, não existia o livre-arbítrio. Por que não existia o livre-arbítrio? O anjo é criado para servir o propósito divino de espalhar por todos os reinos da criação a presença da fonte criadora enquanto nós somos anjos. O nosso trabalho era servir ao objetivo maior e à vontade do nosso Deus. Então, o anjo é servidor, é auxiliar de Deus, tá? Ok? Fica claro isso daí? Muito bem. Bom, ao aceitarmos a condição de nos tornarmos humanos, não importa em que lugar do universo, porque a gente chama de extraterrestre, é tudo humano igual a gente. Ai, mas aquele povo está em 11ª dimensão, nem sei o quê. É ser humano também. Pode estar vivendo uma consciência de plenitude, de puro amor, de pura luz, mas é humano igual eu e você. Não há diferença na criação, não há privilégio. Então, não importa o lugar do universo que estamos, onde começamos a jornada do livre-arbítrio, onde a dualidade das experiências da sombra e da luz tomaram conta da nossa existência. E passamos então a vivermos as nossas escolhas, tanto da sombra quanto da luz. Olha, aí a gente já não era mais anjo. Então, nós viramos os anjos servidores da consciência divina com um potencial desenvolvimento de amor existente na criação através da experiência da dualidade. Começou então. Nós que saímos do anjo, viramos seres humanos com potencial divino, mas ainda em estado latente. Aquilo estava ali para ser desenvolvido. E aí o pai fez uma coisa, colocou a sombra. Porque o anjo, que era a extensão do Deus e da criação, era totalmente amoroso. Ele não conhecia nada que não fora o amor, mas ele não tinha livre-arbítrio. O anjo não tinha livre-arbítrio. O que acontece, então? Ou o que aconteceu? O que acontece não quer? Pode ser que acontece, pode saber, né? Bom, com o processo desse, nós passamos inicialmente por dimensões bem mais altas, sei lá, 8ª, 7ª. Eu não tenho muita competência para saber disso, só sei que a gente veio de situações acima da 5ª dimensão. E fomos vivendo níveis experienciais. Até que em algum momento, segundo o filme Star Wars, veio aquela guerra galáctica, né? Lembra do Darth Vader? Primo nosso, né? Meu Deus do céu. Quanta ignorância a gente manifestou, né? E a gente foi vivendo aquelas experiências e, através do aprendizado da sombra e da luz, nós estamos até agora aqui, entrando numa nova jornada para que a gente possa adquirir novamente o direito de estar feliz. Porque a sombra, que foi a experiência, não deixou ninguém ser feliz.
tudo o que já se segue agora no caminho da espiritualidade, ou então nós, todo aquele, eu, você e muitas pessoas, são tantas, felizmente, que já seguem o caminho da espiritualidade, começa a ter consciência e informações, e muitos de nós até temos contato com seres que já habitaram a vida terrena e que nós reconhecemos como os mestres ascensos. Querido, né? Aqui na aldeia a gente tem o Mestre Jesus, o Mestre Moriá, o Mestre Saint Germain, que são os três mais próximos da gente, não que os outros também não tenham. Mãe Buforo Branco, Mãe Kuan Yin, estão sempre, às vezes a Mestra Rovena, Mãe Maria. Então, a gente tem a oportunidade de sentir a radiação, a presença amorosa desses seres. Então, olha, as caminhadas de um mestre ascenso foram caminhadas individuais, pessoais. Mesmo que fizeram missões, houve um processo pessoal dele. Eles foram entendendo os processos da criação e da presença do divino em seus corações e fizeram as suas escolhas, que é servir a criação e toda a sua obra, a obra que eles realizaram, de atitudes amorosas, generosas, de paz, de altruísmo. Essas escolhas que agora estamos tentando, somos chamados a seguir, eles já fizeram, eles conseguiram. Está na hora de nós fazermos a nossa verdadeira lição de casa. Nesta caminhada da experiência, vamos chamar de experiência dual, porque ela é dual, né? Nós vamos vivendo múltiplos papéis, alguns de muito poder, como reis, rainhas, generais, comandantes de guerra, líderes de comunidades espirituais, o conhecimento de ciência, tecnologia, que nos deram relevância entre os seres da comunidade a qual a gente viveu. Ou outros papéis apenas de servidores da estrutura operante, como serventes, trabalhadores braçais, humildes prestadores de serviço, que preparávamos a estrutura para aqueles que estavam no poder, sendo seus servidores e colaboradores. Isso ocorre até hoje, né? Muito bem. A luz e a sombra foram criando em nossa psique muitas histórias, e nessas histórias cometemos alguns enganos. Você, eu não sei, eu me enganei bastante, meu Deus do céu. Brincando com o Jean que estava aqui, você acredita, Jean, que um dia eu achei que eu era corintiano? Então desenvolvemos a briga pelo poder, desenvolvemos o desejo de ser melhor do que o outro, desenvolvemos o desejo de ter uma outra pessoa ao nosso dispor para que a usássemos dele ou dela ao nosso bem, da maneira que a gente achava, e com isso o livre-arbítrio do outro passou a não ser respeitado. Quanto fizemos isso? Inclusive, imagina os processos dos vencidos de guerra e depois da escravidão, né? E criamos um conjunto de conflitos desalinhados de personalidade, mágoas, dores, muitos machucados. Intenso medo que sempre nos levou a uma constante e permanente ansiedade que mantemos até agora, a insegurança e talvez, para alguns, infelizmente, até o ódio, a raiva. Como a lei da criação, onde está inserido o livre-arbítrio, é a de causa e efeito, tudo aquilo que eu gerei, estando em contato com a sombra, inevitavelmente acaba voltando para mim para ser reparado, devolvido e perdoado. É inevitável. Hoje, o que a gente vive aqui na humanidade é o retorno daquilo que ainda não foi aceito, perdoado, da sombra que a gente emitiu para cada um de nós. Temos que, então, ressaltar que na criação divina já existiam, quando começamos a nossa experiência, seres que estavam vivendo experiências
de sombra, onde a luz da criação em seus corações permaneciam ocultas ou apagadas, por própria escolha de livre-arbítrio. Seres da quarta dimensão, que já estavam muito mais tempo aí, são muito mais antigos. Esses seres que permaneceram ou permanecem na quarta dimensão da criação, começaram a incentivar o nosso desejo pelo poder, tentando intuitivamente nos mostrar que o poder, que é o poder que vence o inimigo, e que nos faz sentir melhor e mais do que o outro. Isso seria para cada um de nós o correto. Dentro do nosso livre-arbítrio, ao aceitarmos esta parceria, nos afundamos mais em nossas sombras e precisamos chegar então ao planeta, a esse planeta chamado Terra, onde a profunda dualidade tem comandado a existência terrena. Nenhum de nós é salvador de nada. Nós nascemos aqui porque a história daqui para cima, ela também não foi maravilhosa. Mas nós viemos aqui com propósito, para trabalharmos para a luz, para a nossa cura, para sermos um trabalhador da luz e estarmos à disposição da evolução e do plano divino. Isso sim, mas no meio dessa jornada, continuamos cometendo vários enganos. Ora, dessa maneira, nós trouxemos para a querida Mãe Terra, a nossa querida Mãe Rosa Dourada, padrões, vícios e objetivos já desenvolvidos em outras dimensões acima da terrena. E fomos vivendo durante milhares de anos a história que uma parte que nós conhecemos pelo menos nos últimos 7.000 anos. Antes, caput, foi apagado. Bem, antes disso, quando a Lemúria foi criada, milhares de anos atrás, eu só sei dizer que acima de 100 mil anos, 100 milhões de anos, não tenho competência para dizer isso, mas quando a Lemúria foi criada, seres de muita luz começaram a reencarnar aqui. Vieram viver uma experiência mais densa, mas a Lemúria, quando ela foi criada, ela está em 7ª dimensão. Você acredita que essa Pachamama que está aqui, sofrendo por nos suportar, já foi uma terra de 7ª dimensão? E ela também desceu a sua experiência até a 3ª dimensão e agora está voltando para subir? Toda a Mãe Terra também vive uma experiência evolutiva igual a cada um de nós. Então, olha, a gente na Lemúria, a gente vivia num verdadeiro paraíso. Consciência de um amor total, que é o exemplo da 7ª dimensão. Mas, sendo a Terra um planeta biblioteca, um planeta de experiências, um planeta de dualidade, seres da 4ª dimensão entraram aqui e começaram a trabalhar na consciência daqueles seres amorosos, jogando uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, colocando uma dúvida, porque aqui a gente está vivendo uma vida reencarnatória num corpo. Eles estavam numa outra dimensão, no plano etérico, vamos chamar assim, né? Não, plano astral. Eles foram interferindo, até que também começou uma grande disputa, uma grande bagunça, e pelo que se sabe, o povo que morava ou que viveu na Lemúria, eles desistiram da vida. Eles pediram permissão para não estar mais aqui. É uma das coisas que se sabe. Então, em seguida, começou uma outra civilização, a chamada civilização da Atlântida, também com uma consciência de muita luz, de muito poder. Aí outros seres, a raça ariana já começou a chegar aqui. Muito também
havia muita percepção, mas que também foram induzidos a buscar, pela sua imaturidade emocional e espiritual, o poder e a supremacia sobre os demais. Poder militar, poder espiritual, poder mental, poder tecnológico e de guerra. A notícia que temos dizem que a magia imperava totalmente na Atlântida. E os conhecimentos atômicos também. Alguns juram que a explosão foi atômica na Atlântida. Quase acabou com o planeta Terra. Bom, um verdadeiro império de poder foi estabelecido da mesma maneira, manipulado pelos mesmos seres da quarta dimensão, até que o propósito da existência da Atlântica perdeu o significado de continuidade. E aí, então, um pouco mais de 12 mil anos, ela afundou no oceano. Então, seguindo nessa caminhada, nós começamos aqui na Terra uma nova jornada, a jornada da redenção do ser humano, e hoje toda essa história cósmica, antes da Lemúria e da Atlântida, e agora, toda essa história cósmica toda a história da Lemúria, toda a história da Atlântida, toda a história do reino egípcio, toda a história da Roma Antiga, toda a história da Pérsia, toda a história da Mesopotâmia, toda a história antes do cristianismo e depois do cristianismo, principalmente para aquele momento negro da chamada Santa Inquisição. A história da escravidão com os conquistadores que começaram lá pelo ano de 1500 e pouco. Escravizar pessoas para produzir riquezas para aqueles que tinham poder. Tudo isso são coisas que estão aqui para curar. Aqui nós estamos curando a nossa participação de alguma maneira nessas histórias. A espiritualidade sagrada tem orientado a humanidade que o seu ciclo de experiência da dualidade da Terra, finito, acabou, terminou. Agora nós estamos vivendo tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que fizemos, toda a nossa experiência tem agora a necessidade de ser perdoada, de ser aceita, de estarmos subindo num ciclo novo de dimensão, essa chamada quinta dimensão, onde a consciência da amorosidade comanda todas as consciências e o coração de cada pessoa. Agora é o momento de aceitarmos a sombra que ainda sentimos, de acolhermos e mostrarmos para esta sombra que eu sou um ser divino. Porque a sombra que ela vem com o seu machucado. Ela vem com o seu julgamento, ela vem com a sua dor. Então, algumas sombras que o ser humano tem, falamos de alguns tipos de sombra. Eu sou melhor que todo mundo. Então, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou vaidoso, eu não admito que ninguém me fale nada. Eu penso mais, eu sou melhor do que os outros. Um outro tipo de sombra. O ai, 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 ui, 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 coitadinho de mim. A minha vida não dá certo. Tudo para mim está difícil. Tudo para mim está pesado. Eu vivo em depressão. Eu me sinto abandonado. Ninguém me ama. Nada a minha vida dá certo. Eu sou um poço de azar. O que mais? Outra sombra. Minha vida é uma doença. Dói aqui, dói ali, dói em todo lugar. Eu não saio de farmácia, de médico, de hospital o tempo inteiro. Tudo isso faz parte da sombra. E essa sombra se manifesta, então, em segmentos. Pode ser profissional, pode ser afetivo, pode ser familiar, pode ser espiritual, social. Então, vejam, agora, eu sou um ser divino, fonte do Deus Pai Mãe aqui no meu coração. E esse Deus Pai Mãe tem que agora, eu tenho que permitir que Ele possa comandar a minha vida. Ele possa comandar a minha nova jornada, que tudo aquilo que aconteceu em qualquer época passada
faz parte de uma experiência de Deus que não deve ser mais rememorada, não deve ser mais vivida, pois o projeto divino para todo habitante da terra é o convite para o amor. E eu, ou você, ou nós, só vamos chegar nesse amor quando aceitarmos que terminou essa fase. Quando eu começo a me enfrentar, a me olhar para os meus vícios, olhar para a minha tristeza, olhar para a minha mágoa, olhar para o meu julgamento, olhar para o meu mimimi, olhar para aquele sentimento que às vezes muitos temos de achar que eu sou mais, que eu sou melhor, que eu mereço mais do que o outro. Então, se eu não olhar para esses pedaços que estão aí, que são uma sombra, que assaltam as nossas mentes quase que o tempo inteiro, tirando o brilho da luz do meu coração, eu continuo preso nisso na terceira dimensão. Hoje podemos afirmar que somos portadores em nosso coração do amor divino, da misericórdia divina, do perdão divino, e tudo eu posso realizar para um bem comum. Quando eu entendo que esse momento agora é o momento da união de toda a humanidade, de toda a família de Deus, Pai e Mãe, para que haja um propósito maior de redenção da nossa família humana encarnada na Terra, a nossa família humana encarnada na Terra, porque somos todos um, somos uma única família. Mas eu não gosto de fulano, de Beltrano. Vai te catar. Perdoe e tente aceitar a diferença. E, de repente, se é o teu caso, olhe no teu coração o lado teu que não quer aceitar que aquela pessoa é daquele jeito. O lado de julgamento, o lado de falta de caridade, o lado de falta de acolhimento. Agora, eu posso começar a refazer a minha história de vida. Ser verdadeiramente eu, permitir que o coração assuma o comando da minha vida. Só que tem uma coisa. Eu não vou fazer isso por decreto. Sabe decreto? Pá, pá, pá. Vem lá o ministro, vem o oráculo, vem o arauto, ele traz então a mensagem do rei, ele abre o pergaminho, ele bate as bengala, o cajado, sei lá, bengala no chão, não sei o quê, e fala, então, em nome está decretado que a partir de hoje todo mundo tem que ser feliz. Em nome da criação do Pai Divino, você é obrigado a ser feliz, senão você vai ver. Você é obrigado a perdoar todo mundo, senão você vai ver. Nunca será assim. Mas o convite agora está dado. Só que curar a dor antiga envolve eu aceitar, primeiro, que eu tenho uma dor. Eu posso ter uma tristeza, eu posso ter uma depressão, eu posso ser um ser irritadiço, eu posso ter um nível de violência dentro de mim. Eu vou ter que olhar para essa parte e acolher 1, 2, 10, 50, 100, 200 ou mais vezes, até eu conseguir ter domínio dessa emoção. Tudo isso que vem e assola a nossa mente e tenta nos tirar do nosso divino, são essas histórias do passado e tudo aquilo que a gente contou. Desde aquele ser cósmico, depois Lemúria, ser cósmico que fazia guerra, né? Fazia guerra. Se a gente não fizesse guerra, tanta guerra, a gente não estava aqui na Terra. Então Deus aproveitou as nossas excesso, vamos chamar de humildade, e de excesso de beligerância, falou, vai lá, desce lá. A gente precisa dar uma reformadinha consertada. Leva lá a tua possibilidade de você recuperar o divino que você esqueceu e ajuda aqueles que estão lá precisando também. E a gente veio fazer isso. Então agora, eu tenho os meus pedaços da dor antiga. E eu tenho um movimento novo no universo me chamando para uma nova consciência. Eu tenho aprendido que quando eu sustento e fico no meu coração,
eu vou cada dia mais me reconhecendo como ser divino. E eu não tenho outra nenhuma possibilidade que não seja essa. Porém, lembra? Eu tenho agora que olhar quando vem a sombra. Falar aquilo que ela costuma falar. Dizer aquilo que ela costuma dizer. Expressar aquilo que ela consegue expressar. Acolhê-la. Tentar falar para essa sombra que eu agora já estou com uma nova história, que eu já penso de uma maneira diferente. Eu acolho você, eu sei que você sente essa emoção, medo, raiva, dor, tristeza, alegria, ódio, decepção. Eu sei que você sente essa angústia, porque a gente já viveu essa história. Porém, não há mais necessidade de manter essa angústia. Não importa o que aconteceu agora, que disparou o gatilho, essa coisa encostou. Você pode conversar com ela, tirar o encantamento da dor que ela ficou, ou da mágoa que ela está, ou da preocupação que ela está. Você já tem informações e recursos para fazer isso. Enfrente isso, não deixa para lá, para de querer fugir, não fuja mais de você. Assuma a tua identidade divina, porque é a identidade divina que vai curar a sombra da dualidade. Nós não temos nenhuma outra possibilidade de não ser nos olharmos, nos enfrentarmos e nos curarmos. Muito bem, queridos, eu abri também a partir de hoje um canal aqui no Instagram de Irineu Deliberale. A gente não conseguiu e não estamos conseguindo resolver o canal da Aldeia Dourada no Instagram. Então estamos aqui no YouTube e aqui eu estou do lado fazendo também a live aqui no Instagram, em nome de Irineu Deliberale, que sou eu. Então, a partir de agora, a hora que se a gente resolver amanhã o negócio do Instagram, eu não tenho nem os seguidores, eu fiz hoje, tá? Agora há pouco a Lília me ajudou. Então tá aqui, estou com um canal também no Instagram agora, e então vamos ver se isso ajuda a divulgação do nosso trabalho. Pessoal, dia 31 agora, no outro sábado, da outra semana, temos um ritual da Ayahuasca, e se você quiser estar conosco, será uma alegria você vir conosco no ritual de cura, de harmonia, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Essa quinta agora é do Leandro Godoy. Quinta-feira agora, às 8 horas da noite, no bairro de Piranga, mais uma roda de cura. Eu agradeço o seu carinho, agradeço a sua atenção, agradeço a sua presença. Um beijo no teu coração e esteja conosco hoje e sempre. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site aldeiarosadourada.org.br.